A sua realidade, ela não é maior que a sua promessa. Diga comigo, a minha realidade não é maior que a minha promessa. Nós podemos viver realidades difíceis, mas a promessa de Deus é muito maior. Deus, ele leva Ezequiel no vale de ossos secos, para que ele pudesse ver como era a realidade. Mas também no vale de ossos secos, Deus mostra a Ezequiel que ele vai se tornar um exército poderoso. A realidade, o vale de ossos secos. A promessa, um exército poderoso. Nunca a nossa realidade, ela vai ser maior do que a nossa promessa. Agora, o que fazer para que saiamos da realidade e cheguemos na promessa? Por favor, pega a sua Bíblia comigo. Se você não tem Bíblia, acompanhe no telão. E eu te oriento a adquirir uma Bíblia também para o próximo domingo. Ezequiel 37, 1, por favor. Diz assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Repara que a primeira coisa, quem levou Ezequiel para aquele vale não foi o diabo. Quem levou Ezequiel para aquele vale de ossos secos não foram os inimigos dele. Quem levou Ezequiel para aquele vale de ossos secos foi Deus. Olha que coisa. E quando eu lia esse texto, que eu já li tantas vezes, eu parei e perguntei: Deus, fala comigo se eu sou digno do Senhor trazer essa revelação. Por que que o Senhor nos leva para o vale, para depois o Senhor ir lá e nos tirar do vale? Por que que o Senhor permite que a gente entre na luta, para depois o Senhor mesmo ir lá e nos tirar da luta? Eu fiz uma pergunta para Deus um pouco lógica, porque com Deus eu converso. Eu não tenho palavras bonitas no meu momento de oração com Deus. Eu tenho palavras de rasgar o coração, de me desnudar diante de Deus e falar tudo que eu quero que Ele me revela. Porque Deus, Ele permite algo para depois Ele mesmo resolver o que Ele permitiu. Eu perguntei: por que, Deus? Aí Deus falou comigo assim de forma muito audível: eu permito entrar para que ninguém saia da minha dependência. E eu me lembrei do anjo de luz, que era muito bom, Lúcifer, um grande maestro do coral celestial. Mas ele se achou tão bom que ele saiu da presença de Deus. Por causa de quê? Da sua prepotência. Dele pensar que ele era excelente. Então, por que que Deus, Ele permite que entremos na luta, sendo que Ele mesmo vai dar o escape? É para nós reconhecermos a nossa pequenez e lembrarmos da grandeza dEle, e nunca deixarmos de depender dEle. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a sabedoria Ele nos dá. Mas Ele tem um limite para nos deixar até raciocinar. Porque se Ele
perceber que nós estamos escapando das mãos dele, ele permite um vale para mostrar: dependa de mim, se curve a mim, adore a mim. A sua capacidade é boa, a sua sabedoria é boa, a sua competência é boa, mas não se distancie da minha presença. Alguém está entendendo a voz de Deus aqui nessa tarde? Eu já passei por situações que eu já disse, você aqui, se eu desse o microfone, com certeza você também já passou, que você disse: é só Deus na minha vida agora. Eu não tenho a quem mais recorrer. Eu não tenho a quem mais pedir, eu não tenho a quem mais buscar, eu não tenho. Mas é nessa hora que parece que Deus vem e fala assim: toma o que você precisa, porque você está totalmente dependente de mim, porque você está totalmente necessitado de mim. Se Deus te fazer entrar no vale, não se preocupe, Ele sabe o que está fazendo, Ele não perdeu o controle de nada, Ele só está mexendo conosco, mas fica firme, porque no final é vitória, no final é milagre, no final é triunfo. Se você recebe, aplauda ao Senhor. Aí lá no vale, olha no verso 2: e me fez andar ao redor dos ossos secos, que eram muito numerosos sobre a face do vale, eram sequíssimos. Parece que vejo Deus pegando na mão de Ezequiel e rodando, brincando, andando. Que é isso, Deus? Eu não quero que Deus pegue na minha mão e anda comigo no vale. Eu quero que Deus anda comigo no oásis. Eu quero que Deus anda comigo no paraíso. Eu quero que Deus anda comigo na bênção. Mas aqui vai mais uma lição. Ele nos permite entrar lá, mas Ele não nos deixa sozinho. Ele nos permite entrar lá. Lembra de Mesaque, Sadraque e Abednego, os três dentro da fornalha? Até que aparece o quarto homem, que era Jesus, para quê? Para esfriar um pouco a fornalha, para eles não morrerem. O que é que eu aprendo? O fardo que você está carregando, Deus sabe até onde você suporta. Deus sabe até onde eu suporto. Deus sabe até onde nós suportamos. Às vezes parece que a corda estica, parece que vai arrebentar, mas Deus, Ele continua no controle. Aí no verso 3, Ele faz aquela pergunta: então me perguntou o filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Ezequiel respondeu: tu sabes, Senhor. Deus, Ele te pergunta nessa tarde, esse vale que nós estamos passando, vale de pandemia, vale de incerteza, estamos no vale da incerteza. Alguém me perguntou se outubro vai ter o Congresso Labareda de Fogo. Eu digo, é só Deus que sabe. Imagina o que a gente não sabe o que vai acontecer em outubro. Deu para entender? Imagina o que a gente não sabe o que vai acontecer aos olhos humanos. Eu fui convidado para ir num lugar, e aí eu mandei olhar a passagem, agora em junho, saindo de Ipatinga ou de Valadares, não tem voo. Eu nem sabia disso, que eu não estou viajando. Não tem voo até 1º de julho, 1º/7, saindo de Valadares, de Ipatinga. Imagina, não tem voo. Acabou até os voos da nossa cidade. Não desce avião aqui no mês de maio, desde março, abril, maio, junho e julho, 5 meses sem descer avião.
Eu nem sabia disso. E Deus pergunta: filho do homem, nós vamos vencer essa crise? Nós vamos vencer essa pandemia? Nós vamos superar as dificuldades que estamos enfrentando? Diga assim: o Senhor sabe o dia, o Senhor sabe a hora, e eu estou na sua dependência. Aplauda Ele, igreja. Aqui entra o tempo do homem ou o tempo de Deus? O que é o tempo do homem? Aqui, ó, Cronos. Cronos é o relógio do homem. Por que o relógio vem de Cronos? É o tempo do homem. No Cronos do homem agora são 17h37. No Cronos do homem. Mas existe um outro tempo, que é um relógio invisível chamado Kairos, que é o tempo de Deus. Quando acaba? Só Deus sabe. Mas Ele tem o tempo, o dia e a hora certa. E aí no verso 4, vem Deus nos dando a arma na hora em que não sabemos o que vai acontecer. Deus só manda fazer isso aqui, ó. Disse-me Ele. Fala comigo, profetiza. Mais uma vez, igreja, profetiza. Profetiza sobre esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Nós estamos profetizando. Não, eu estou desde o início aqui profetizando. Quando eu vi que foi feito aquele hospital em Belo Horizonte, eu falei: não vai ser internado ninguém lá. E não foi até hoje, dá glória a Deus, irmãos. O hospital de campanha não vai ser. Em nome de Jesus. Nós cedemos o estacionamento se a prefeitura precisasse fazer hospital de campanha aqui. Eu lembro que eu peguei o telefone, liguei para o prefeito. Falei: prefeito, se for preciso, é uma área grande. São 4 andares. Dá para usar um andar inteiro, ou dá para usar 2. Mas eu falei: tomara que não precise, prefeito, em nome de Jesus. Ele falou: pastor, eu concordo com o senhor. Mas se precisar, nós vamos usar sim. Profetiza. Aí no verso 5, olha o que diz: assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Ou seja, Deus mandou Ezequiel profetizar vida no meio da morte. Porque, irmão, como é que você pega um osso seco e profetiza vida? Deus manda você profetizar vida no meio da morte, alegria no meio da tristeza, sucesso no meio do fracasso, restauração no meio da destruição, virada, mesmo quando você estiver beijando a lona. Profetiza. E enquanto ele profetizava, Deus começou a operar milagre. No meio da crise, vai profetizando, porque Deus vai fazer milagre. No meio da crise, vai para: pastor, estou numa crise no casamento. Profetiza, porque você vai viver um tempo de lua de mel no seu casamento. Eu estou numa crise da família. Profetiza, porque Deus vai trazer unidade para essa família. Profetiza, eu estou desempregado. Profetiza que Deus vai abrir uma porta no meio dessa crise. Pastor, eu tenho minha empresa, mas está difícil. Profetiza que Deus vai mandar clientes dos 4 cantos da terra. Profetiza. Não, diga para o seu irmão: você está proibido de entregar os pontos. Fala para ele aí. Está proibido de entregar os pontos. Está no meio do vale, mas está profetizando. Está no meio da prova, mas está profetizando. Está no meio da luta, mas está profetizando. Está no meio da batalha, mas está profetizando. Está no meio do vale da sombra da morte, mas está profetizando. Aí olha o que diz, verso 6. Porei tendões sobre vós, fareis crescer carne. Isso aqui é milagre demais. Sobre vós estendereis pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Lembra que só tinha ossos secos? Detalhe, isso aqui uma irmã, eu preguei essa mensagem de manhã, ela escreveu isso aqui para mim, e depois eu verifiquei que é verdade. Escuta, Ezequiel era sacerdote, e não podia se aproximar de ossos, nem de cemitério.
O menor osso do corpo humano fica no ouvido. E exatamente no lugar onde tinha o menor osso do corpo humano, é que Deus falou com Ezequiel naquele vale. Verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. E enquanto eu profetizava, houve um ruído da glória. Enquanto você profetiza, as coisas vão se mexendo, aleluia. E eis que se fez um rebuliço. Vai ter rebuliço santo na tua vida, meu irmão. E os ossos se achegaram, osso ao seu osso. O que está fora do lugar, Deus vai colocar no lugar. Verso 8. Olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, cresceu a carne, estendeu a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles fôlego, faltava alguma coisa. Eu não sei o que está faltando, mas Deus vai terminar a obra na sua vida. Verso 9. E então ele me disse: profetiza ao fôlego da vida, profetiza, ó filho do homem, diz: e fôlego da vida, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o fôlego da vida, e assopra sobre esses mortos para que vivam. E aí, para encerrar a mensagem, no verso 10, profetizei, pois como ele me ordenara, então o fôlego da vida entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande, um exército poderoso. A realidade de Ezequiel era um vale de ossos secos, mas a promessa era um grande exército sendo levantado. Por isso, levanta a mão para profetizar: a sua realidade não será maior do que a sua promessa. Se você recebe, fica de pé no seu lugar, por gentileza. Levanta a mão e diga assim comigo: a minha realidade não será maior que a minha promessa. Diga para quem está do seu lado: a sua realidade não será maior que a sua promessa. Bate no pé e diga assim: a minha realidade não será maior que a minha promessa. Eu quero declarar isso profeticamente com a igreja. Abra as mãos assim, ó. Aleluia, Pai. A sua realidade pode ser vale de ossos secos, você chegou aqui assim, mas vai sair daqui hoje como um exército poderoso.